Olá, você que me acompanha por este canal. Eu quero te agradecer pela audiência e pela amizade. Quero também aproveitar essa oportunidade para pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e dar um joinha neste vídeo. Não custa nada e é muito importante para nós. Meu povo, hoje eu gostaria de tratar de um assunto muito recorrente. As pessoas, inclusive, me perguntam isso com certa frequência e eu gostaria de fazer esse vídeo para que outras pessoas que tenham a mesma dúvida possam também se achegar a este conhecimento. Muitas pessoas perguntam assim: Pedro, devo pedir auxílio, inspiração, ajuda para algum espírito? E eu respondo sempre e categoricamente que sim. Você deve pedir ajuda, orientação, instrução a um espírito. Naturalmente, que quando nós estamos falando de auxílio espiritual, nós estamos falando de espíritos elevados, de espíritos com compromisso espiritual. Porque existem na espiritualidade, e quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de espíritos tanto bons quanto ruins. Porque espiritualidade é a prática, a vivência no mundo dos espíritos. Espiritualidade, por si só, ela reúne espíritos bons e espíritos maus. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós temos que ter a consciência de que na espiritualidade existem esses dois tipos, essas categorias, podemos assim chamar de espíritos, espíritos bons e espíritos maus. Porém, quando nós espiritualistas falamos de espiritualidade, nós estamos nos referindo apenas aos bons espíritos, apenas aos espíritos que têm compromisso espiritual, que têm responsabilidade espiritual. Então, esses espíritos, naturalmente, eles são superiores a nós. Alguns muito mais superiores a nós, outros nem tanto, mas por estarem na espiritualidade, já são por si só mais, digamos assim, elevados do que nós. Só por isso já merece a nossa atenção, só por isso já merece que nós ouçamos os seus conselhos, as suas instruções e as suas orientações. São espíritos que estão muitas vezes próximos de nós, são espíritos que estão muitas vezes vivenciaram já situações que nós estamos vivenciando e têm uma bagagem muito grande para nos orientar, para nos instruir diante do problema ou da situação que nós estamos vivendo. Se você tem uma prática espiritual, seja ela qual for, você pode ser católico, protestante, pode ser espírita, pode ser budista, pode ser judeu, ou pode não ter nenhuma religião, mas sente a necessidade de viver essa vida espiritual, de orar, de meditar, de ter bons pensamentos, você naturalmente atrai os bons espíritos para perto de você. Naturalmente, esses espíritos estão próximos na sua casa, no seu trabalho. São espíritos de luz, como eu disse, que se afinizam contigo com base no que você pensa, com base no que você faz, com base naquilo que você vive. Então, se você tem práticas saudáveis, se você tenta levar uma vida da melhor maneira possível, quando erra, reconhece, quando precisa, pede perdão, quando precisa, perdoa. Se você tem uma vivência espiritual, mesmo que não é perfeito, mesmo que você tem muitas limitações, mesmo que você tem muito ainda a aprender, assim como eu, assim como todos nós, mas você tem esse conhecimento, essa consciência, melhor dizendo, quando você está consciente de que você precisa melhorar, que é onde você errou, você precisa acertar, esse compromisso consigo mesmo de fazer diferente, quando você tem esse conhecimento, quando você tem essa predisposição, quando você tem essa vivência, naturalmente você está vibrando no bem.
E por vibrar no bem, os bons espíritos, os espíritos que vibram também no bem, se afinizam pela lei de afinidades. Se você vibra no bem, você vai atrair espíritos que vibram no bem e sucessivamente. Se você vibra no mal, vai atrair espíritos que vibram no mal. Então, se você tem essas práticas saudáveis, se você tem bons pensamentos, boas atitudes, etc, 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 você naturalmente está atraindo bons espíritos para perto de você. E diante de uma dificuldade, de um problema, de uma indecisão, você recorrer à espiritualidade, volto a dizer, os bons espíritos, quando nos referimos à espiritualidade, embora a espiritualidade compreende bons e maus espíritos, mas para a nossa nomenclatura, para a nossa compreensão, espiritualidade são os bons espíritos. Então, quando você pede auxílio para a espiritualidade, para um espírito em particular, quando você conversa com os espíritos, você está naturalmente conversando com os espíritos que se afinizam com você, os espíritos que se afinizam com a sua, que se identificam com a sua vida, com o seu estilo, com as suas práticas. Por isso a necessidade de ter boas práticas, de viver bem a sua vida, de ter bons pensamentos, para atrair esses espíritos igualmente e, consequentemente, por terem uma visão e uma condição mais elevada do que nós, esses espíritos vão dar para nós sempre bons caminhos, boas inspirações e boas práticas nos serão sugeridas. Então, quando você vibra no oposto, no negativo, na violência, na agressividade, você está atraindo esses espíritos, que são espíritos errantes, que são espíritos malévolos, são espíritos ruins, de coração endurecido. E aí, quando você vai fazer a sua oração ou a sua, digamos assim, a sua conversa com os espíritos, você vai estar conversando com esses espíritos, que não tem nenhum compromisso com você, muito pelo contrário, estão próximos de você para te sugar ainda mais, estão próximos de você porque se alimentam das vibrações e das energias ruins que você pratica, que você vive. Então esses espíritos só vão te induzir às coisas erradas, aos pensamentos errados, às práticas erradas, às atividades erradas e inclusive às práticas religiosas igualmente erradas. E aí eu não estou falando de religião, estou falando de práticas, porque você vê práticas erradas dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, dentro do espiritismo e em todas as outras religiões, inclusive não cristãs. Então, quando você se afiniza com os maus espíritos, mesmo que você não quer, porque se você falar para uma pessoa, olha, você é amigo dos maus espíritos, dos espíritos ruins, não, pelo amor de Deus, longe de mim, está amarrado, bate na madeira 3 vezes, enfim. Mas isso é na expressão, mas na prática, sim, porque inconscientemente está atraindo os maus espíritos. Inconscientemente está convivendo com esses espíritos e suscetíveis às sugestões desses maus espíritos, se é que você me entende. Quando nós vibramos no bem, no amor, na caridade, mesmo que somos errantes, mesmo que temos as nossas falhas, mesmo que às vezes nós perdemos a cabeça, etc, 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 mas reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão, perdoamos, enfim, voltamos para nós, para os nossos conhecimentos, para as nossas atividades maiores e tudo mais, e isso faz com que os bons espíritos estejam conosco. E esses bons espíritos, nos vendo aflitos, nos vendo ali diante de uma situação que precisa da intervenção, eles não vão hesitar em nos auxiliar, em nos sugestionar as melhores práticas e a melhor saída diante daquilo que nós estamos enfrentando. Então, em outras palavras, não existe problema nenhum se nós estivermos em consultar os espíritos nesse sentido, em conversar com os espíritos, tanto mentalmente ou por orações, por palavras e tudo mais, se nós vivemos bem, se nós temos bons propósitos e boas atividades. Caso contrário, se nós estivermos desorientados, perturbados, cheios de problemas, nervosos, enfim, em conflitos, nós precisamos de ajuda, e a ajuda é de um amigo,
de uma pessoa aí da sua religião, um padre, um pastor, um médium, alguém que possa te orientar a você entrar num outro estágio da existência, um outro estágio da sua vida. Quando tudo estiver mais claro, aí sim você mesmo pode buscar a orientação e as instruções dos Espíritos. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido e tenha, digamos assim, clareado as suas ideias. Eu estarei sempre aqui neste canal. Se este vídeo faz sentido para você, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares, porque se foi importante para você, pode ser importante também com outros. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo.